Veremos agora o que o professor e sociólogo Francisco Borba tem a nos dizer sobre a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus da Cristologia. O Cristo histórico é um homem que viveu numa certa época na Palestina, que fez grandes milagres, grandes feitos, mas, com exceção da ressurreição de Lázaro e da ressurreição do próprio Cristo, nenhum desses feitos é mais fantástico do que aquele que muitos outros seres humanos fizeram ao longo da história. Então, a pergunta pelo Cristo histórico não responde à nossa grande questão, que é: quem é esse homem que impacta tanto a vida de tantos outros seres humanos, inclusive nos nossos tempos? Como explicar esse impacto da pessoa de Cristo na vida dos outros seres humanos? Para responder essa pergunta, nós precisamos do Cristo da fé, que é aquele Cristo que cada cristão encontra nos momentos significativos da sua vida. Aquele Cristo que parece dar sentido aos momentos mais dolorosos, aos encontros amorosos mais sublimes, às experiências de dedicação, de mortificação, de esforço pelo bem comum mais significativas que cada ser humano pode viver ao longo da vida. Esse Cristo, que é encontrado por cada ser humano de uma forma diferente, de uma forma particular, é sistematizado numa reflexão global feita pela Igreja através dos seus teólogos ao longo do tempo, uma construção coletiva de compreensão do que é essa pessoa, o que é esse Cristo. Esse é o Cristo da Cristologia, o Cristo da reflexão teológica. É esse Cristo que responde tanto à pergunta de quem foi aquele Cristo histórico, como a pergunta de quem é esse Cristo que é significativo, que dá sentido para a vida de cada cristão ainda hoje. Ele introduz um elemento, além dessa coisa da relação entre o histórico e o teológico, que é a dimensão pastoral, né? Que ele estava falando, como se fala em teologia, que é o Cristo histórico não é suficiente para quando você está em agonia na vida hoje, né? O Cristo histórico, inclusive, é um judeu do século I. Não necessariamente isso vai criar empatia para alguém que está, sei lá, na Nigéria, ou alguém que está em Copenhague, ou alguém que está no Rio de Janeiro. É um judeu do século I. Sem valor agregado. É aquele cara como um judeu do século I. Nesse sentido, ele podia até impactar mais judeus do que qualquer outro, né? Ao passo que essa construção que foi feita ao longo desse tempo inteiro foi fazendo o trabalho de universalização dessa figura, inclusive criando espaços para múltiplas interpretações. E aí você poder pegar jesuítas que foram pregar no Japão, certo? E os caras, de repente, pintarem Jesus com o olho de japonês.